Fala, Coringa! Seja bem-vindo a mais um episódio do Coringa Talks, certo? Neste episódio, nós vamos falar sobre tendências, atualizações do mercado e marketing, tá? Mas antes de iniciarmos, é importante que você se inscreva no nosso canal, comente aqui embaixo, dá um joinha aqui, dá um like aqui no nosso episódio e compartilha com aquela pessoa que você achar que faz sentido, certo? E aí, Wallace, conta pra gente o que tu tem aí de informação da atualidade. Bom, Coringas, a gente tem uma pesquisa fresquinha que a gente mostrou para o nosso time já. Então, nosso time já está com esse conhecimento e a gente resolveu trazer aqui esse conhecimento para vocês. Essa pesquisa, como eu disse, é fresquinha, feita agora em fevereiro, no último mês de fevereiro, pelo Opinion Box. Então, a gente vai deixar na descrição do episódio certinho o site, o link dessa pesquisa para vocês baixarem, beleza? É uma pesquisa sobre o Instagram. O Instagram 2025, mas é uma pesquisa ali de 2024, como foi durante aquele ano, não? Então ela possui muitos dados. Vou precisar ler aqui e embasar os nossos comentários e as nossas opiniões, beleza, pessoal? Atualmente, no Brasil, temos 134,6 milhões de contas do Instagram. E isso representa, pessoal, 62% da população do Brasil está conectada ali no Instagram. A gente tinha uma noção até que era um pouco mais, né? Mas sim, são 62% ali. Eu imaginava algo maior, mas é bastante pessoas. 62%, 134,6 milhões de pessoas. E um outro dado, Lucas, 93% dos usuários brasileiros acessam o Instagram uma vez por dia. Eita. 93%. 93%. 93% de pessoas acessando o Instagram por dia. E aí a gente começa fazendo uma pergunta. Wallace, a empresa que não está cuidando do perfil do Instagram dela como deveria, o que ela está perdendo? Dinheiro, e não é pouco. Totalmente, tá? Então, se você vê que 60% da população brasileira usa essa plataforma, naturalmente, você como empresa, muito provavelmente, o teu público pode estar lá, tá? E isso eu falo muito provavelmente porque, beleza, tem alguns segmentos de mercado que talvez não faça sentido estar no canal do Instagram. Talvez um outro canal faça mais sentido. Mas é muita gente, então muito provavelmente, salvo poucas exceções de negócios, de segmento de mercado, não estão, tá? Não faz sentido estar. Mas assim, se não está, você está deixando dinheiro na mesa, né, Wallace? Porque se você vê que 90 e poucos por cento das pessoas que usam o Instagram logam pelo menos uma vez por dia, e você já vê que é algo que todo mundo usa praticamente, né? E muita gente está usando. Perfeito. E a gente tem outros dados aqui. Desses 93, 57 logam várias vezes durante o dia. 57% logam várias vezes durante o dia. E 17% é o dia todo. Assustador. Imagina só. Né? Você tendo essas informações, você muitas vezes... Você nem espera que seja dessa forma, tá? Logar várias vezes durante o dia. Isso é mais ou menos o perfil do usuário comum, né? O usuário comum ele vai logar diversas vezes durante o dia, porque ele acorda, alguns já acordam com o celular na cara, né? Recebendo ali uma ingestão enxurrada de estímulos ali. De dopamina ruim. E aí, no decorrer do dia, continua fazendo seus logins entre uma atividade e outra. Ao final de 7 dias... E aí eu faço uma pergunta para você, né? Abre o teu perfil do Instagram e vai lá em configurações, vai lá em sua atividade e olha qual a média diária de uso que você faz da ferramenta. Isso pode te assustar ou pode te aliviar, né? A própria plataforma demonstra lá a quantidade de tempo que você usa diariamente. A média, tá? Ele pega a média dos últimos 7 dias. Atualmente a minha média está em 1 hora e 20 e poucos minutos. Mas dá um desconto porque a gente trabalha com isso, né?
O Lucas tocou num ponto importante. Dá para ver a questão do tempo, gerenciamento do tempo no Instagram. Então, isso é importante porque pode criar consciência para muitas pessoas. A gente trabalha com isso, a gente vive do digital, do Instagram, então a gente sempre está conectado, mas o meu tem um limitador aqui, como o do Lucas também tem um limitador de tempo. Mas muitas pessoas não têm e vivem nesse loop de estímulos e acabam prejudicando assim outras coisas que poderiam ser importantes na vida. Então, gerencie melhor o seu tempo. Sobre o tempo, a gente vai deixar um cardzinho aqui, que você pode conferir o nosso podcast anterior, que a gente tocou bastante na questão do gerenciamento de tempo, pessoal. Perfeito. Eu vou compartilhar outros dados aqui para a gente embasar a nossa conversa. E um dado interessante que nos chamou a atenção é a questão de horários. Então, você, agências, empresas, profissionais que atuam, ou empresários, você, empresários, gestores da sua empresa, verifiquem qual o melhor horário do seu público. Aqui na pesquisa a gente pode ver que os melhores horários, os picos de 6 a 8 horas é 23%, à noite de 20 horas à meia-noite é 24%. Então, se a gente juntar esses dois aí, a gente tem 50%, pessoal. 50% de 6 à meia-noite estão conectados ali no Instagram. Então, fluxo muito grande. E de manhã até 9 horas, 14%. E de 9 às 12, 13%. No horário do almoço é bem baixo. Então, a gente teve algumas surpresas aí. Quem não acompanha o mercado provavelmente tem essa surpresa. O horário do almoço tem um pico muito reduzido, muito baixo, Lucas. O que é que você diz desses dados? Pronto, a gente primeiro imagina, né? Primeiro eu queria registrar o meu espanto, né? Pela primeira vez que eu vi esse dado nas reuniões que nós tivemos com o nosso time da Coringa, que a gente apresentou esses dados aí, foi um espanto porque, cara, eu imaginava que era coisa de 50%, 60% dos usuários estavam ali ativos mais ou menos no horário do almoço, mas não é isso, é muito menos, tá? Acredito que isso deva-se ao fato de que as pessoas usam muito o horário do almoço para resolver algumas coisas, porque durante os demais horários do dia elas estão trabalhando, né? E aí usam o horário do almoço para resolver ou para almoçar, para fazer alguma coisa e não tem tempo de ficar no Instagram. Talvez uma olhada ou outra muito rápida, tá? Mas com intensidade realmente não. Mas o horário noturno a gente vê que tem muita oportunidade, né? Tem muita oportunidade para a gente trabalhar dentro dos horários noturnos. Obviamente vai depender da audiência de cada perfil do Instagram, né? Cada perfil tem sua audiência e cada audiência tem a sua forma de comportamento, tá? Então, o seu próprio perfil, lá na seção de insights, no painel profissional, você consegue ver quais são os horários que a tua audiência é mais ativa, tá? Esses dados aqui nos trazem informações mais gerais, mais genéricas. Isso. Não é isso? Mas verifica na tua audiência quais são os melhores horários para você se comunicar com o seu público. Tá? Por isso que tem que ter um estudo, tem que ter todo o embasamento ali do nicho, né? E por isso existe a Coringa, a assessoria Coringa, para que a gente fornece informações valiosas, o planejamento estratégico, e informações como essas no dia a dia, no relacionamento que a gente tem ali, gerente de contas, com o nosso cliente, com a equipe interna de marketing do nosso cliente. Então, a assessoria Coringa funciona como isso também. Perfeito. Um outro dado importante aqui para a gente comentar seria 81%, estou olhando aqui os dados, compartilham conteúdo do Instagram com outras pessoas. Quem nunca recebeu aí daquele amiguinho ali, aquele conteúdo de vídeo? Tá todo mundo recebendo, pessoal. 81%. É muita gente. Esses compartilhamentos, eles revelam pra gente que nós, como seres humanos, queremos que outras pessoas vejam coisas que nós consideramos importantes. Que a gente acha o máximo, que a gente acha legal, interessante, né? A gente quer que mais pessoas saibam, então a gente compartilha. Quando você compartilha, você aumenta a entrega daquele conteúdo, né? Você sinaliza para o algoritmo do Instagram que aquele conteúdo é bom, né? Que aquele conteúdo é interessante. Isso. Agora imagina o nosso corte aqui do Instagram, que está saindo agora, né? E aí todo mundo compartilhando. O Instagram vai bombar esse nosso vídeo para diversas pessoas. É só vocês ficarem compartilhando. Então, assim, esse compartilhamento revela muito do comportamento humano.
de querer dividir informações, de querer demonstrar que chegou primeiro a receber aquela informação. Tem gente que até né? comenta, né? Comentei primeiro, fixa aí. Exatamente. Então o pessoal tem essa questão de querer estar em primeiro e compartilhar primeiro. Muito em função disso, os nossos perfis acabam caindo na deep web do Instagram e às vezes aparecem vídeos que não tem absolutamente nada a ver, né? Mas isso também é em função do próprio algoritmo do Instagram, que ele joga muitos vídeos para descoberta. Né? Então a gente acaba recebendo vídeos que não fazem parte do nosso interesse, mas nós entendemos que isso é mais uma tentativa dele de apresentar novas fontes de conhecimento. Tanto que ele pergunta lá se você tem interesse ou não naquele tipo de conteúdo, né? Às vezes aparecem umas coisas da Deep Web, do metaverso, né? Umas coisas meio esquisitas. E às vezes você tem aquele seu amiguinho que manda os videozinhos só fuleiragem, só para bugar o seu algoritmo, que você abre o Instagram. Da onde é que veio isso? Foi aquele encaminhamento lá daquele seu amigo ali atrapalhando o algoritmo e chegando cada porcaria ali no teu Instagram. Isso acontece muito. Exato. Aí vem um ponto. Na tua visão, Wallace, como que as marcas poderiam utilizar mais esses conteúdos, essa vantagem sobre o comportamento humano de querer compartilhar as coisas? Como que tu visualiza que uma marca, né, vamos dizer, um cliente nosso ou um cliente que esteja aqui na nossa audiência, possa usar para que ele ganhe vantagem, ele tenha vantagem sobre esse compartilhamento? Uma das principais coisas que eu vejo é a questão de a pessoa ter suporte, no caso uma assessoria Coringa, é um suporte para ela, porque vamos ter profissionais especializados para aquele cliente, entendendo aquele universo do cliente. Então, social media pesquisando tendências, as trends, o que está acontecendo e antecipando situações. Então, ele vai ter antecipação, vai ter um planejamento do que será feito, uma linha editorial enxuta, bacana, bonita e o principal, que reflete o público dele. Não é só, pessoal, fazer aquela dancinha, aquele oba-oba, aqueles migué. Depende muito. Você vai querer alinhar a sua marca a isso, a coisas que talvez não tenham relevância com o seu público, ou vai querer conteúdos de fato bons. E agora o Instagram está trazendo muita questão de conteúdo. Então a importância de ter um suporte que muitas das vezes a pessoa faz por conta própria ali, só porque gera risadinha, oba-oba, tal, seguidor. Mas isso no final das contas não paga a conta. Não gera receita. Então, nosso foco da assessoria, da Coringa, é gerar lucro no seu. Perfeito, perfeitamente. Isso é muito importante, ter esse apoio para fazer as coisas corretamente, de acordo com a forma como você quer que a sua marca seja vista. Né? E se aproveitando desse comportamento humano para fazer a sua mensagem da sua marca chegar cada vez mais longe. Né? Mas é importante porque você precisa ter esse apoio para ter um conteúdo que seja, digamos, compartilhável. Né? Para isso, o empresário tem que ter o quê? Cabeça aberta. Tem que ter uma mente aberta e tem que participar. Não adianta só delargar ou para o seu próprio time de marketing, ou para o menino que cria arte para você, ou para uma empresa de assessoria. Não adianta, você tem que ser participativo. E a gente vê hoje muitas empresas, muitos negócios, o dono mesmo tomando a frente e participando, como estamos nós aqui conversando. Isso. Porque nada melhor do que montou a empresa, quem pensa, quem respira aquilo ali 100%, mostrando, colocando a cara a tapa literalmente ali. Então a gente vê muitas pessoas, até mesmo Mark Zuckerberg, que é totalmente fechado, ele está lá ativão nas redes sociais. João Adib é um exemplo. Bill Gates agora também. Bill Gates. E um outro dado legal que vai complementar aqui para o Lucas falar, 73% dos usuários salvam post para ver depois. Então, um índice altíssimo de engajamento. Isso é legal. Salvar posts. Eu costumo salvar também, principalmente posts de conteúdos, digamos, que nos ensinam alguma coisa. E hoje tem aquela opçãozinha de você colocar lá, renomear as pastinhas. Categoriza, e né? até compartilhar com amigos, né? Exato, deixa ali uma categoria compartilhável. Eu, por exemplo, tenho categorias de posts salvos, categorias de alta performance, categoria de aprendizado, categoria financeira, categoria sobre Deus, que não pode faltar, e categoria diversas, tá? Tem categorias para casa,
né? Daqui a pouco vou assumir as responsabilidades de casa nova. Então, tem categoria para tudo e a gente costuma categorizar. Esses posts salvos são interessantes para quem costuma trazer conteúdo prático, né? Conteúdo que agrega isso, conteúdo que agrega a sua audiência. Né? Um outro dado legal aqui, ó, 82% dos entrevistados seguem pelo menos uma marca na plataforma. 82% das pessoas seguem uma marca na plataforma. Então, se você está gostando desse conteúdo, segue a gente aí na Coringa. Coringa Comunicação. Esse é o conteúdo que a gente vai levar e vai levar para o nosso perfil, para o nosso público, beleza? Então segue a gente. E 82% é um índice muito alto, pessoal. Você precisa estar no digital, precisa estar da forma correta. Um outro índice, Lucas, aqui, 46% já utilizam o Instagram para tirar dúvidas ou reclamações com as empresas. Ou seja, quase metade ali das pessoas, 46%, resolvem situações diretamente ali na plataforma do Instagram. Um índice alto. Exatamente. Você imagina ali, né, a plataforma de rede social é uma plataforma de relacionamento. Né? Então, você está como marca, você está se expondo a se relacionar com pessoas, com seu público, com a sua audiência, né? E você está ali com a cara tapa. Você vai ser amado e você vai ser odiado. Tá? Nem Jesus agradou todo mundo. Né? Então, você, no seu posicionamento, nas tuas ações, nas tuas operações, você vai receber muito apoio, muito ponto positivo, muitos aplausos. Mas também vai haver situações que você vai precisar resolver. E as pessoas usam esse canal para resolver, né? Exato. Conta teu exemplo aí lá com aquela empresa de entrega. A empresa de entrega, não pode dizer o nome. Não posso dizer o nome, mas assim, é aí no mercado, líderzão, né? Então vocês já sabem, né? Eu comprei umas roupas numa loja, eu pedi àquela empresa a entrega. E simplesmente eu olhando, estava numa reunião ao trabalho, não consegui acompanhar a entrega. Então chegou lá para minha sogra receber. Ela receber, tudo ok, encomenda, beleza, minha esposa ok. Só que eles não sabiam o que eu tinha pedido. Só que não chegou todos os meus produtos que eu comprei. Existiu um percurso no qual a empresa parou, o profissional que estava fazendo essa entrega, e roubou, né? Furtou é quando a gente vê. Roubou os meus produtos. E literalmente eu fiquei indignado com aquela situação, mas fui para onde? Eu fui exatamente nos 46% que utilizam a plataforma para reclamar e fui lá e deixei uma reclamação contando toda a história e isso prosseguiu. Todos os dias eu reclamava. Eu acho que eles até se chatearam. Virou um hábito, né? Virou um hábito, porque eu precisava resolver minha situação. Precisava que fosse feito justiça, algo que é certo. Então, todos os dias reclamava até que me ouviram e buscaram a solução e resolveram o meu problema. Mas até lá existia um delay de um tempo, mas nesse tempo eu precisei ir lá ativando e reclamando e falando todos os tempos até alguém conseguir resolver minha situação e foi resolvida. Social media deve ter pensado assim, rapaz, esse cara tá perturbando todo o tempo aqui. Todo dia chega tem um direct desse cara aqui mandando a mesma coisa. Eu vou resolver logo isso aqui. Isso aí é até uma sugestão, né? Eles precisam ficar atentos lá, depois que eu vi algumas reclamações em algumas plataformas na internet, está acontecendo com muita frequência, né? Então precisa ficar atento ali, é algo que está acontecendo ali na empresa, no mercado, uma dor que está aparecendo e que precisa ser sanado, né? Para as pessoas voltarem a confiar novamente nesse sistema, nessa plataforma. E um outro dado, pessoal, mais um dado, né? Hoje é o dia de dados, literalmente. 38% dos usuários afirmam que se sentem mais seguros para adquirir um produto ou serviço quando ele é recomendado por alguém que ele já segue. Por alguém que ele já segue? Isso, por alguém que ele já segue. Então, digital, uma pessoa ali que ele acompanha, né? Hoje em dia... a pessoa entra no Instagram para ver a vida alheia, literalmente. Isso é mão na roda para os influenciadores, né? Então, para o mercado de influenciadores, os digital influencers, né? Total. Top demais. Então, se ainda não utiliza digital influencers, olha aí, 30 e quantos? Deixa eu ver aqui. 36? 38% das pessoas compram por influência de outras pessoas. Tá? Então, realmente, você não pode abrir mão de utilizar o canal de digital influencers.
Eu tô Logicamente, não vai sair aí atirando para todo lado, para todo tipo de influencer. Você tem que ter clareza de qual é o digital influencer que dá match com a tua marca. Qual é o cara que tem uma linguagem, que tem um tom, que tem um público? Qual o cara que está no nicho adequado, vinculado à tua marca? Será que esse cara vai agregar? Quem é esse cara na vida dele? O que, que ele faz, essa pessoa, essa mulher? Quais são as opiniões dela? Ela é polêmica, não é polêmica? O posicionamento dela está alinhado aos teus princípios, à cultura da tua empresa, ao teu posicionamento ou não? Então você tem que analisar tudo isso, porque se você escolher uma pessoa e dar um tiro errado, vai queimar a tua marca. Tá? Então você tem que realmente saber. Além de queimar, pode nem queimar. Mas pode nem queimar, mas pode trazer o quê? Resultado negativo. Ou nem gerar resultado. Tá? Então, se você está utilizando de um digital influencer, você tem que buscar a pessoa certa, que faz sentido para a tua marca e que vai trazer resultado. Porque só jogar para digital influencer falar e jogar a pérola da sua empresa aos poucos não adianta, né? Não rola. Perfeito. Não dá ROI. Por isso a importância da assessoria para mapear, planejar, fazer o planejamento estratégico de como será utilizada essa e outras mídias. Só ratificando aqui, o número é 64% já compraram algo por indicação de influenciadores digitais no Instagram. 64%. 64%. Eu pensando aqui que era o de 38%, eu confundi então. Caraca, 64%. É agora que dobrou, agora que você tem que considerar isso na sua estratégia. Tá? Lembrando, não é um dos primeiros canais para você abordar. Se você está numa fase inicial, pode ser que faça muito mais sentido você fazer investimento de mídia em outros canais para aquisição de clientes. Mas o digital influencer faz sentido sim, mas você precisa saber outros canais antes e definir quais as prioridades de investimento, né? Você não vai sair e torrar a tua verba, como aconteceu uma vez. Você vai torrar a sua verba colocando... Você está chegando no mercado, aí você já vai colocar toda a sua verba de mídia em TV aberta. Bom, é muito arriscado, é muito caro. Então você tem que saber o que você está fazendo. Então se você vai e faz isso sem a assistência direcionada para o resultado do negócio, pensando no melhor para o teu negócio, você vai investir, você não vai fazer o canal correto, não vai pelo canal correto, tá? Então realmente precisa analisar qual é o canal mais adequado para a tua empresa. Digital influencer mas não é necessariamente o primeiro ou o segundo canal, tá? Perfeito. E até já chegou clientes aqui na assessoria da Coringa que investiram muito antes, né, da assessoria, investiram em muito pesado em televisão e zero resultado. Também não tinha métricas de resultado. A pessoa não tinha um planejamento da empresa. Mídia de massa, né? Mídia de massa, ele não consegue mensurar. Não tinha a mensuração daquele investimento. Para ele, zero. O que ele nos informou foi zero resultado. Complementando aqui um post da questão aonde você vai investir e os digitais que você vai investir, por exemplo, tem um outro dado aqui legal. 52% das pessoas, dos usuários, concordam que a vida mostrada no Instagram costuma ser falsa. A vida, as coisas. Então você tem que ter muito cuidado onde você vai colocar seu produto. Quem é aquela pessoa, se realmente tem o seu público. Então, um índice muito alto, 52% das pessoas concordam que aquilo ali não é real, não é falso. Aquelas informações, é uma vida, não é real. A vida costuma ser falsa de quem está mostrando ali. Você mostra só o que você quer, né? O bastidor. Por isso que você não pode medir a sua vida com a régua dos outros, tá? Você não pode medir sua vida com a régua dos outros, porque o outro está mostrando ali na vida dele, no público, no exposto, o que ele quer, somente o que ele quer. Isso ali é uma fração ali, é uma pequena fração ali do tudo que ele vive, né? Então esse índice é bem alto. Isso. Tem outros índices, pessoal, outras particularidades dessa pesquisa que vocês vão poder acompanhar ali. A gente vai deixar na descrição o link certinho para vocês olharem, mapearem, estudarem e qualquer dúvida, falem conosco que a gente está aí para lhes atender, lhe auxiliar. Beleza? Dialogar, né? Dialogar, isso. Outro dado, Lucas, aqui para a gente complementar, saiu uma pesquisa da Forbes, na qual mostra que 89% dos alunos de escolas e universidades americanas
utilizam o ChatGPT utilizam o ChatGPT. No dia a dia. No dia a dia, esse índice é altamente é incrível. É incrível. Ou seja, o ChatGPT entrou de fato e mudou uma situação O hábito, que era a forma de estudo. tudo está realmente totalmente diferente. Assim, eu sou suspeito para falar, porque eu tenho praticamente um clone do Lucas no ChatGPT. Todo mundo tem os prompts, né, pessoal? Eu tenho um clone, eu tenho um ChatGPT que entende lá todos os meus princípios, toda a minha mentalidade, como que eu penso, quem eu sou, o que eu faço na empresa, e eu utilizo ele como um copiloto, como um sócio. E aí discute e ele, obviamente, vai ser muito mais inteligente, né, do que eu. As redes neurais dele aí são amplificadas. E aí eu consigo dialogar com ele e aí eu direciono ele para pensar também como Elon Musk, como Steve Jobs. E aí eu acabo tendo um copiloto, né, ali da minha vida. Altamente capacitado. Altamente capacitado. O cara ali, incrível. Certo? Então, é extremamente fundamental. Eu sou defensor, mas isso me traz alguns medos também sobre o que está por vir, né? E se o ser humano vai ter condições de ter maturidade suficiente para utilizar a inteligência artificial para o bem. Mas isso é uma discussão muito mais filosófica, moral e ética. Nesse caso aqui, a gente vai falar mais sobre performance. Eu defendo a utilização da inteligência artificial. Atualmente, eu estou finalizando um curso, uma formação de Growth Marketing. E, cara, eu utilizo o ChatGPT para ampliar o conhecimento que eu já tenho. Ou seja, eu imputo nele as informações que eu tenho, as ideias que eu tenho, e eu peço para que ele amplifique isso, trazendo novas perspectivas, novas visões, sem se prender necessariamente ao que eu estou dizendo a ele. Chega cada coisa incrível que tudo isso fundamenta e é base para as melhorias que a gente está trazendo na prática, né, de marketing, de atuação de marketing para os clientes da gente. Então, assim, se um estudante usa o ChatGPT, mas ele usa não para obter respostas às perguntas dele, se ele utiliza para amplificar o entendimento, eu acho super válido. Não para fazer um TCC todinho, né? Não. Porque aí é demais. Mas conta pra gente, pro nosso seguidor, Lucas. Você falou uma palavra que pode ser um pouco desconhecida para alguns. O que é growth? Growth é uma mentalidade. Não é um conjunto de técnicas, não é uma disciplina, não é uma ferramenta. É uma mentalidade. É você voltar a mentalidade da tua empresa, do teu negócio, ao crescimento, certo? E é incrível, é apaixonante quando você começa a observar as possibilidades de growth. Tá? Você vê growth em todos os cantos. Você vê growth ao utilizar um aplicativo de banco. Você vê growth ao utilizar uma rede social. Você vê growth ao acessar o seu Spotify, por exemplo. Só que ela não vai funcionar se só você pensar growth. Toda empresa tem que pensar growth. Porque senão entra naquele dilema de algumas pessoas remando para frente e outras pessoas remando contrário. Ou, de outra forma, falando de outra forma, que você fica remando de um lado e o outro lado não rema. Então, se você só rema de um lado, o que acontece? Você gira. Sim. Você gira no mesmo lugar e não cresce. Então, a mentalidade de growth é você utilizar e pensar caminhos e maneiras de crescer a sua empresa, certo? Aqui na Coringa, nós desenvolvemos o método Coringa, tá? E dentro desse método, nós trabalhamos 4 pilares, certo? O primeiro pilar, já que a gente entrou no assunto, é o pilar de planejamento. Então, a gente faz um planejamento realmente estratégico do marketing da empresa. A gente analisa o diagnóstico dele, o que está acontecendo, o que já foi feito, mercado, concorrentes. Analisamos todo o cenário da empresa. Esse é o primeiro pilar. Tá? Então, no primeiro pilar, nós analisamos toda a estrutura e o cenário da empresa.
O segundo pilar, nós vamos trabalhar o pilar de clientes. O que tem dentro do pilar de clientes? Quem é que não quer cliente? Quem não quer, né? Toda empresa quer cliente. Então a gente vai pensar nas estratégias para trazer novos clientes. E os clientes certos, né? E os clientes certos. Ah, como é que eu sei que é o meu cliente certo? Imagina o melhor cliente que você teria. Quem é? Ah, é o cliente que paga em dia, é o cliente que tem liquidez, é o cliente que tem um perfil tal, é aquele cliente que não reclama para pagar, é aquele perfil do cliente que participa, que executa. Nossa, esse é o meu cliente. Pronto, é esse cara que a gente vai buscar. É o chamado ICP, que é o perfil de cliente ideal. Tá? Então vamos buscar através das técnicas para aquisição de clientes. E aqui na aquisição a gente vai definir quais canais a gente vai usar. Ah, a gente vai começar com digital influencer ou não? Não. A gente vai primeiro para Google Ads? Por que não? A gente vai primeiro para Meta Ads? Não sei. Vamos para o LinkedIn? Vamos para o TikTok? Para onde que a gente vai? Todo esse planejamento é feito. Depois disso, nós vamos para a segunda etapa, nosso terceiro pilar, que é o pilar de relacionamento. Como nós nos relacionamos com os nossos clientes? A gente tem CRM, a gente tem um perfil de rede social que nós temos realmente um relacionamento ou a gente só cospe propaganda e publicidade? Tudo isso é pensado. E vamos lá, o quarto pilar é o pilar de retenção e recorrência. Ou seja, nós vamos pensar maneiras de a sua empresa vender cada vez mais, vender para mais pessoas, vender pelo preço mais alto, né? E que gere consistência, ou seja, que gere recorrência, que esses clientes continuem comprando de você ao longo do tempo, voltando para você. O grande segredo de crescimento de empresas é a retenção. Imagina só, se o Nubank passasse o tempo inteiro dele pesquisando e criando formas de conseguir novos clientes. Chega uma hora que acaba os clientes. Tá, acabou. E aí? Aí ele vai ter que pensar numa forma de reter esses clientes. Então, o grande segredo, o suprassumo do crescimento está e mora na retenção. Aí você inova dentro da empresa, cria outras ferramentas, né? E aí já agrega logo upsells, downsells e outras estratégias para poder ficar vendendo para o seu cliente, porque é muito mais barato e fácil vender para quem já tem a experiência, quem já tem um resultado ali com você. E isso a Coringa prega e usa bastante nas estratégias de growth. Exatamente. Então aqui foi só uma pincelada. Se você quiser saber mais, você acesse nosso perfil no Instagram, clica no link da bio, acesse o nosso site, ou clica no link aqui de baixo. É muito fácil você falar com os nossos especialistas da Coringa. Tá? Então, estamos em todos os lugares da internet. Literalmente, se existe um ponto com a internet, a gente está aí. Exato. Retornando um ponto, se várias pessoas estão utilizando o ChatGPT, inteligência artificial, sua empresa não usa, ela está totalmente defasada, ela está indo por um caminho que não tem sustentação. Então, com a assessoria da Coringa, a gente vai incentivar e precisa que a sua equipe, que a sua empresa use inteligência artificial ou outras ferramentas que iremos propor de acordo com o objetivo que a gente tem da empresa para que sua empresa se desenvolva e cresça, porque a gente precisa disso. É uma via de mão dupla, não só a assessoria, a gente precisa que a empresa também se mova e se situe no mercado, nas coisas que estão acontecendo. Perfeito. Exatamente. Se um menino de 15 anos hoje em dia faz um clone dele, bota uma fala, cria cenários, cria vídeos de coisas que não existem, por que a gente não vai utilizar todo esse potencial para colocar mais dinheiro no bolso? Né? Tem que fazer. Não é isso? Então, o ChatGPT veio para ficar, mas o pessoal costuma dizer o que, Wallace? Ah, não. Vai substituir. Vai substituir o pessoal, vai tirar o nosso trabalho. Tu acha que vai ou não, Wallace? Vai substituir os improdutivos. Funções ou coisas que possam ser otimizadas. Se existe algo que um robô possa fazer no lugar de uma pessoa, coloque o robô. Coloque ele.
Mas sim, vai precisar de pessoas e você, como já atua numa determinada área, é altamente conhecedor, tem um know-how daquilo. Se evolua, se especialize e comece a atuar. Seja um atuante, use a inteligência artificial para lhe auxiliar. Eu vejo dessa maneira. Algumas funções, de fato, elas vão começar a não existir ou diminuírem bastante. A gente já vê muito isso em algumas áreas. Não só com inteligência artificial, mas com tecnologias. Como, por exemplo, os supermercados que têm caixas autônomos. Né? Você mesmo passa a sua compra, tal. Isso já acontece, pessoal. Para quem não sabe, acontece. Tem bastante já experimentei e acho muito bacana. Claro, e vai precisar sempre das pessoas ali, mas existem outras ferramentas acontecendo. Até mesmo no Nubank, quando foi falado aqui, uma prova física que você pode fazer transações diretamente ali no digital, com a plataforma, sem necessariamente precisar ir ao banco, sem precisar ir ao banco. Porque isso toma uma questão muito importante que a gente já bateu tempo, pessoal. Hoje o tempo está muito escasso. A gente tem que aproveitar o tempo e ser mais útil e fazer produtos, serviços que atendam à real necessidade do cliente. Perfeito. Isso daí é fundamental. Mas você acha, Lucas, que vai substituir? Não, acho que não. Eu acho que as pessoas serão substituídas por pessoas que sabem operar as inteligências artificiais, viu? Né? Vai continuar existindo várias vagas e talvez muito mais, porém, pessoas precisam operacionalizar a inteligência artificial. De todo modo, vai existir um humano ali por trás de tudo ali. Exato. E falando nesse ponto aí do gancho de inteligência artificial, ChatGPT, atualidades, digital, negócio, empreendedorismo, eu queria introduzir aqui uma novidade da Coringa. Aquela. Quentinha, viu, pessoal? Bombástica. Que vocês já podem entrar aí, ó, e falar com a gente. Novidade bombástica da Coringa, certo? O que aconteceu? Deus permitiu que nós estivéssemos no lugar certo, na hora certa, para receber uma grande oportunidade de oferecer ao mercado uma plataforma de marketing de conversas. Então, a partir de agora e em breve, né, digamos assim, em breve já vai estar rodando, já está pronto, a gente está só envelopando e decidindo a forma como nós vamos apresentar no mercado. Mas nós vamos oferecer para você que deseja ter robôs, que deseja ter automações, que deseja reduzir custo com funcionário improdutivo de atendimento, que deseja reduzir custo com folha de pagamento, que deseja aumentar a velocidade de atendimento, que deseja mais eficiência no seu atendimento, padronização no atendimento, atendimento 24 horas, que deseja... Até atendimento humanizado, né? Dá para humanizar, pessoal. Então, se você deseja todo esse tipo de vantagem dentro do teu negócio, da tua empresa, nos próximos dias você vai poder contar com o nosso software chamado Coringa SmartBot, tá? Que vai ser lançado e você vai poder ter dentro da tua empresa um mecanismo de atendimento automático baseado em conversações e trabalhar o marketing de conversa que traz muito resultado. E essa ferramenta ela entraria dentro de um dos pilares de growth da gente, que é o pilar de relacionamento e também atua dentro do pilar de retenção. Porque com uma plataforma dessa, você consegue se comunicar com o teu cliente individualmente, independente de qual etapa da jornada de compra ele estiver. E se o gestor, o empresário estiver nesse momento olhando, não, já tem um WhatsApp Business ali, tem algumas coisinhas ali que já fazem esse atendimento, ou eu tenho uma pessoa que faz esse atendimento, já consegue solucionar ali para mim. Mas isso é um pensamento
pequeno. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Então vamos pensar grande, pessoal. Já pensou? É um atendimento que você consegue atender com as pessoas? 5 ali no dia, 2. E com as estratégias de growth, com a nova ferramenta Coringa, se a gente aumentar isso para 1.000 pessoas, você consegue atender? Então a diferença vai no volume. A velocidade do atendimento, a plataforma ela vai atender e vai entregar para os 1.000 clientes. Mas aí a tua empresa vai estar preparada para entregar para os 1.000 clientes? Aí é um problema bom, né? Você vai pensar como eu faço para entregar para esses 1.000 clientes. Né? É o problema bom. Tá? Então, você consegue se comunicar independente da etapa da jornada do cliente. Imagina só, o cliente foi no teu site fazer uma compra, iniciou o carrinho e não comprou. Se ele não pagou dentro de 2 minutos, você já tendo os dados dele, a plataforma já pode disparar uma mensagem no WhatsApp dele, falando: oi fulano, você teve algum problema com a sua compra? E aí você pode recuperar a venda automaticamente. Isso é uma evolução da recuperação de vendas, recuperação de carrinho dos e-mails que tinha nos e-mails. Tá? Digamos, um cliente vai fazer a compra com você e sumiu. Não responde mais. Em vez de você estar perdendo tempo, você tem uma plataforma que vai fazer isso para você. Vai tentar conexão com esse cliente de acordo com uma régua que você traçar de comunicação, e essa pessoa vai receber essas mensagens automáticas como se fosse um humano, e a partir do momento que ela engaja, ela segue um fluxo de comunicação traçado e planejado pela gente. Por isso, e aqui está o grande diferencial, tá? Por aí, você já encontra essas plataformas. Não é nenhuma novidade isso que a gente está trazendo no mercado assim de uma inovação disruptiva. Não é. O que nós estamos trazendo já existe no mercado? Existe. Mas a forma como você vai receber, o que o cliente vai receber, não tem. Que é exatamente a mentalidade de marketing, de growth da gente, junto desse marketing de conversas. E é isso que vai fazer você botar muito dinheiro no seu bolso e economizar e evitar uma série de dores de cabeça. E como a gente falou, o tempo é tão precioso, você não vai precisar aprender a plataforma fazer isso manualmente. Você poderia, mas vai perder tempo com isso ou você quer ganhar dinheiro? Porque isso, a Coringa já faz essa operacionalização, as estratégias, e já vai gerar lucro para você. Exatamente. Então, em vez de perder tempo, de você contratar uma plataforma, pegar a licença e você mesmo montar fluxo, sem ter noção do marketing geral, de estratégia geral, ainda vai aprender a montar fluxo, vai perder tempo, vai se estressar. Já tivemos casos de clientes que foram fazer sozinho e foi com raiva do negócio e não quiseram mais fazer, contrataram e foram fazer sozinho. E vai ter toda a mentalidade da gente de marketing aliado a um robô potencial de geração de caixa. A sua preocupação vai ser: onde eu vou abrir minha próxima loja? Qual região eu vou atuar? Esse é o grande objetivo. Quantos profissionais eu vou precisar contratar para essas novas lojas que eu vou abrir? Essa é a preocupação que a gente quer que você tenha, de expansão, de lucro, de crescimento. Exatamente. Então, fica aí já a deixa para você chamar a gente. Vamos falar aí sobre o Coringa Smartwatch. Em breve, a gente está lançando aí um portal Coringa Educa. Então, dentro desse portal, você vai ter a oportunidade de trocar conexões com a gente. Conexões e aprendizado. Não somente para a nossa equipe, vai ser fundamental, hiper fundamental para a nossa equipe, os nossos treinamentos, todos os conhecimentos que passamos e que adquirimos sabendo a necessidade que precisamos, contratamos consultoria jurídica, consultoria financeira, consultoria estratégica. Então, porque a gente se une com os melhores e você vai poder participar desse nosso ecossistema. Então, você, cliente Coringa, vai ter esse acesso e lá dentro desse portal vamos ter várias dicas, vários treinamentos para auxiliar no seu dia a dia, e vai ter a nossa presença ali, a nossa disponibilidade, as nossas trocas de conversa para o crescimento mútuo. Então, é um ecossistema, literalmente, esse portal, né, Lucas? Exatamente. É a forma que nós encontramos de, além de entregar um bom resultado,
né, para os nossos clientes. Também auxiliar ao time do nosso cliente a executar bem a própria produção de conteúdo que faz no próprio perfil, né? Então, treinar o time do cliente também é importante. Então é isso. Hoje a gente já conversou bastante, né, sobre dados, tendências, tecnologia, ChatGPT. Não deixe de aprender, de estudar e de aplicar no seu negócio. De cobrar do seu time para que utilize também para aumentar a performance, Isso. né? Explanamos aqui também sobre o Coringa Smart Bot, que é um lançamento top que a gente vai colocar agora no mercado para fazer com que nossos clientes e qualquer outra empresa que queira gerar resultado e negócios em escala através de automação no marketing de conversas, que pode ser no WhatsApp, né, em outras plataformas de conversas, você também pode conseguir, certo? Então, pessoal, espero que tenham gostado, né, Wallace, desse nosso bate-papo. É muito prazeroso vir aqui conversar, bater essa bola aqui de informações. Nos próximos episódios, nós vamos trazer outras pessoas para dividir conhecimento com a gente, não é isso? Isso. E na Coringa a gente preza muito essa questão, né? Compartilhar seria multiplicar. Compartilhar conhecimento é multiplicar conhecimento. Isso é o que a gente está trazendo aqui no nosso podcast. Então, segue a gente, acompanha a gente. Se esse conteúdo fez diferença para você, para o seu negócio, comenta aqui. A gente quer saber sua opinião, tá bom? E até a próxima. Beleza. É isso aí, pessoal. Até a próxima.